Vamos lá, continuando a nossa leitura e prática, né, desses ensinamentos. Nós paramos no nosso último encontro, que eu estou pelo Kindle, então eu não sei que página que é para vocês, mas a gente entrou na parte o que diz, e aí a gente foi até o parágrafo em que ele diz que o perdão é o grande instrumento de aprendizado. Deixa eu abrir aqui o livro físico. É na página. Eita. Agora que pegou aqui números, eu não sabia que eram números romanos. 18, 19. 19 está no parágrafo, no último parágrafo da página 19. O mundo que nós vemos, onde a gente vai começar. Então vamos lá. O mundo que nós vemos apenas reflete o nosso próprio referencial interno, as ideias dominantes, desejos e emoções em nossas mentes. A projeção faz a percepção. Isso está no livro texto, na página 474. Nós olhamos antes para dentro, decidimos o tipo de mundo que queremos ver, e então projetamos esse mundo lá fora, fazendo dele a verdade tal como o vemos. Nós fazemos com que ele seja verdadeiro através de nossas interpretações do que estamos vendo. Se estamos usando a percepção para justificar nossos erros, nossos próprios erros, nossa raiva, nossos impulsos para atacar, nossa falta de amor em todas as formas que pode ter, veremos um mundo de maldade, destruição, malícia, inveja e desespero. Então, aqui eu acabei de compartilhar até um vídeo no Instagram falando sobre propósito. Que lá no capítulo 29 ele fala. Deixa eu ver se é tão perfeito. Acabei de ler isso aqui antes de entrar. Mais claro impossível, assim, não sei como. Mas no capítulo 29, na seção 6, o perdão e o fim do tempo, no parágrafo 5, no final do parágrafo 5, ele diz: tudo aqui é definido apenas pelo propósito que tu vês nas coisas. E eu sinto que não sei, para mim brilha ser aqui do mesmo lugar, né? Primeiro a gente decide o que a gente quer experimentar, né? Primeiro a gente decide com quem que a gente quer assistir o filme, né? Já que tudo isso aqui a gente vai ver, né? Que tudo aqui é um passado que a gente está revendo, né? Assistindo. Então, primeiro eu preciso tomar essa decisão, né? Isso fica muito claro também nas regras para a decisão, quando ele nos convida, primeiro decide qual tipo de dia que você quer ter. E aí muitas vezes a gente acha que é o dia na forma, né? Ah, eu quero. Ele começa a abrir um quadro dos sonhos, né? Na nossa mente. Experiências específicas na forma que a gente quer ter naquele dia. E ele
tá tudo bem, né? Tipo, Jesus conhece a mente e sabe que a gente tá aprendendo, enfim. Mas é uma decisão mais profunda, é uma decisão pelo propósito mesmo, que experimentar nesse dia. E toda vez que eu não experimento aquilo que eu decidi, é porque eu decidi de novo por uma coisa diferente, né, da paz. E tudo é sobre o propósito mesmo. E por isso que às vezes a gente experimenta, eu acho, né, assim, é uma experiência minha que eu estou compartilhando realmente algo que está na minha mente, não significa que é isso, sabe? Mas quando eu experimento dificuldade com a lição, né, aquela sensação de que o dia hoje foi muito corrido, não consegui praticar a lição, ou nossa, o dia me engole, não dá para praticar essa lição. Ou outra coisa que eu já experimentei muito. Quando eu estou no encontro com as meninas ou em algum grupo de estudos é mais fácil estar presente, eu sinto a presença, eu sinto o Espírito Santo, mas quando eu estou lá no escritório, na minha planilha de Excel, eu não sinto nada, eu fico com raiva, eu acho que não tem. E tudo isso, assim, eu sinto que está ligado ao propósito, né? E a gente resiste mesmo a esse propósito, porque se a gente perceber, né, o ego não quer que a gente perceba, que se eu escolho o propósito, o perdão como propósito em cada instante, independente do que eu pareça experimentar aqui no mundo, eu serei livre. Eu vou perceber que eu sou livre, que nada aqui tem poder sobre mim, já que sou eu que decido o que eu quero experimentar. Né? Então, tem uma dinâmica, eu sinto que na minha mente eu vejo essa dinâmica, eu escondendo certas ideias do Espírito Santo, porque eu quero usar essas ideias depois para justificar a minha raiva. Então, eu não vou entregar essa ideia aqui, porque eu estou vendo aqui que eu estou equivocada, mas eu não vou entregar, porque depois pode ser que eu use ela para justificar a minha raiva. Com quem que eu vou culpar se eu entrego tudo, se eu coloco o propósito do perdão em tudo? Eu não vou poder culpar nada nem ninguém, porque não existe culpa no propósito do perdão como propósito. E aí tenho esse desejo mesmo, esse obstáculo à paz, que é, Clara, esse desejo de ficar livre mesmo dela. Eu não quero ver que eu sou livre a esse ponto. E depois, nessa sessão, no parágrafo 6, ele fala como é belo o mundo, cujo único propósito é a felicidade, o perdão do Filho de Deus, né? Quão alegre, quão feliz, quão livre do medo eu sou, porque é a liberdade que a gente experimenta e a gente tem medo dessa liberdade. Então é por isso que às vezes a gente acredita que tem lugares que é mais fácil e outros não, que tem relacionamentos que são mais fáceis praticar o perdão e outros não. Mas é porque tem uma resistência em experimentar essa felicidade perfeita, essa paz. Todos nós temos, né, da mente. Só que o perdão é a chave da felicidade por isso. Porque se eu escolho o propósito do perdão em tudo, já era. Acabou. Eu vou estar sempre em função do perdão, sempre perdoando e lembrando de quem eu sou, né? Mas a gente está aprendendo, né? E ele sabe disso. Mas é realmente a única escolha possível do propósito, né? E isso tira toda a culpa, nossa, tira muita culpa assim da mente, né? Quando a gente está tentando decidir entre uma coisa e outra. A dúvida entre eu vou por esse caminho, por esse propósito não está definido, né? Porque se eu decido pela paz da minha mente, eu não estou nem ligando se eu vou para A, para B. Não estou nem ligando. Eu vou dar um exemplo aqui, que é porque eu quero que eu faça isso na minha mente. Que eu compartilhei na live, vou compartilhar aqui também, porque eu quero passar na minha mente. Eu
recebi uma demanda em em algum momento. Eu presto alguns serviços, né? Parece na forma de consultoria para uma empresa de saúde. Serviços administrativos mesmo, né? E eu recebi uma demanda e eu percebia que eu sempre quando eu recebia uma demanda, eu ficava irritada, eu comecei a ficar irritada, assim, eu ficava, nossa, pera, não faz sentido, não faz nenhum sentido, assim, analisando com a mente, mesmo equivocada, não faz sentido, né? E, e é muito interessante porque aí eu comecei a perceber quais os pensamentos que vinham disso, sabe? Sempre são pensamentos de reclamação, lamentação, vitimização. Nossa, eu tô cheia de coisa, tem mais coisa chegando, né? Que vítima que eu sou, coitada de mim, né? Injustiça. Nossa, eu não tô tendo tempo suficiente para isso. A pessoa sabe que eu não tenho, ou eu não estou recebendo o suficiente para fazer isso. Vem todas essas ideias de vítima, injustiça, de que, nossa, eu estou sendo atacada aqui, né? E aí me veio isso, né? Nossa, pera, tem alguma coisa muito estranha aqui. Porque quando eu estou inspirada, que eu estou com a mente clara, não tô nem ligando, gente. Quando a gente está com a mente clara, a gente só quer dar e fluir. Não significa que a gente não vai receber pelo trabalho, não significa nada disso. Mas a gente não está preocupado com isso. A gente não está. A gente só quer entregar. E a gente faz, e a gente inventa, aí encontra soluções, a mente se abre, você soluciona aqui, parece solucionar ali, você fica fluindo, né? E aí foi isso que me veio assim, nossa, esqueci do propósito. Qual é o propósito aqui? O que que eu quero experimentar? O que que eu quero me lembrar através disso aqui? Com quem que eu estou assistindo isso aqui? Porque com certeza não é o Espírito Santo que está aqui, que eu estou escolhendo. E foi claramente assim, só esse ajuste de, nossa, espera, volta. Qual é o propósito? Ah, esse é o meu propósito. Então, aí eu olho de novo, como se fosse a primeira vez, e tudo muda. Aí já me sinto no meu lugar, né? Então, e às vezes vem uma culpa pelo aprendizado, né? Nesse momento, a clássica culpa pelo aprendizado, porque eu cheguei a responder ela, e quando eu respondi essa mensagem dessa pessoa, eu não respondi, lendo, não tem nada ali, mas a minha intenção ao responder é de um lugar equivocado, né? Então, não importa, eu posso escrever, amo Débora. Se eu tiver de um lugar na mente, minhas palavras, elas não significam nada, né? E aí veio a culpa depois. Nossa, olha você foi fria, você foi isso, você foi aquilo. E aí depois eu voltei com a mente no lugar para ler a mensagem e ouvir outra coisa completamente diferente, sabe? Nada do que eu estava interpretando e me culpando e julgando, enfim. Então eu sinto que é isso aqui mesmo, ó. Primeiro a gente decide, né? O mundo ele vai refletir o nosso referencial interno, as ideias dominantes, desejos e emoções em nossas mentes. Nós olhamos para dentro, decidimos o tipo de mundo que queremos ver e então projetamos esse mundo lá fora. Claro que, né, segundos, milésimos, antes do tempo parecer tempo, a gente faz isso aqui, fazendo dele a verdade tal como o vemos. Nós fazemos com que ele seja verdadeiro através de nossas interpretações do que estamos vendo. Clássico aqui, né? Uma outra coisa também que eu tenho percebido aqui na mente de Priscila, essa interpretação da motivação do meu irmão. Então, Kétia me dá um presente. Kétia vem com um determinado comportamento que eu julgo que Kétia é assim. Aí Kétia, um belo dia, muda, aparece e me dá um presente. E me dá
uma palavra que amorosa, eu percebo algo diferente. Nossa, mas por que ela está fazendo isso, hein? O que será que ela está querendo? Ela não é assim. A gente tem esse vício de interpretar a motivação do nosso irmão, de dizer o porquê que ele está fazendo o que ele está fazendo. Por que ela me deu isso? Lá vem, tem alguma coisa aí, algum interesse tem, ela nunca me deu nada, né? Nunca falou nada. E sempre que eu levo isso assim nas minhas orações, né, para Jesus, sempre que o que eu lembro na minha mente, eu sou lembrada de só recebe. Você já experimentou só receber? Só recebe. Só, né? E aí às vezes a gente fica com essa sensação de, ai, escassez, eu não tenho, não sei o que é abundância, eu não sei, eu não recebo. Nossa, tem algum problema comigo porque eu não experimento essa abundância que as pessoas falam de abundância. Aqui eu sinto que isso é abundância, sabe? É só receber. Só recebe. Sim, porque o meu irmão é responsável pelo que ele pensa e sente, e eu sou responsável pelo que eu penso e sinto. Né? Essa é a minha responsabilidade. E quando a gente só recebe, aí a gente vê que, nossa, como é mais leve, sabe? Só receber, que seja uma palavra, que seja um silêncio também, sabe? Só receber ali o que está trazendo. São essas interpretações, né? Porque aí a gente confirma, não, é isso que está acontecendo, ela é culpada, eu sou culpada. Então, nós fazemos com que ele seja verdadeiro através de nossas interpretações do que estamos vendo. Se estamos usando a percepção para justificar nossos erros, nossos próprios erros, nossa raiva, nossos impulsos para atacar, nossa falta de amor em todas as formas que pode ter, veremos um mundo de maldade, destruição, malícia, inveja e desespero. Tudo isso nós precisamos aprender a perdoar, não porque estamos sendo bons e caridosos, mas porque o estamos vendo, mas porque o que estamos vendo não é verdadeiro. Nós distorcemos o mundo pelas nossas defesas tortuosas e estamos, consequentemente, vendo o que não existe. À medida que aprendemos a reconhecer nossos erros de percepção, também aprendemos a olhar para o que está além ou perdoá-los. Ao mesmo tempo, estamos perdoando a nós mesmos, olhando para o que está além de nossos autoconceitos distorcidos, que é o ser que Deus criou em nós e como nós. O pecado é definido como falta de amor. Está no livro texto, página 12. Já que o amor é tudo o que existe, o pecado, na ótica do Espírito Santo, é um erro a ser corrigido e não um mal a ser punido. Nosso senso de inadequação, fraqueza e incompleteza vem do grande investimento no princípio da escassez que governa todo o mundo das ilusões. Desse ponto de vista, nós buscamos em outros que sentimos que está faltando em nós mesmos. Amamos um outro para conseguirmos algo para nós. Isso, de fato, é o que passa por amor no mundo dos sonhos. Não pode existir nenhum erro maior do que esse, pois o amor é incapaz de pedir o que quer que seja. Só as mentes podem se unir na realidade, e aqueles a quem Deus uniu, ninguém pode separar. Está no texto, na página 378. No entanto, é só ao nível da mente de Cristo que a verdadeira união é possível. E essa, de fato, nunca foi perdida. O pequeno eu, entre aspas, né,
procura se realçar através da aprovação externa, dos bens externos e do amor externo. O ser que Deus criou não precisa de nada. Ele está para sempre completo, a salvo, amado e amoroso. Procura compartilhar mais do que conquistar, entender mais do que projetar. Ele não tem necessidades e quer unir-se a outros devido à consciência mútua da abundância. Os relacionamentos especiais do mundo são destrutivos, egoístas e infantilmente egocêntricos. No entanto, se dados ao Espírito Santo, esses relacionamentos podem vir a ser as coisas mais santas na Terra, os milagres que indicam o caminho para o retorno ao céu. O mundo usa os seus relacionamentos especiais como uma arma final de exclusão e uma demonstração do estado de separação. O Espírito Santo os transforma em lições perfeitas de perdão e lições que nos levam a despertar do sonho. Cada um é uma oportunidade de deixar que as percepções sejam curadas e os erros corrigidos. Cada um é mais uma chance de perdoar a si mesmo, perdoando ao outro. E cada um vem a ser mais um convite ao Espírito Santo e à lembrança de Deus. Aqui ele está explicando, né, aqui esse prefácio para a gente, essa diferença do amor, né, entre o amor, oi Andréia, entre o amor especial de ódio, né, e de amor aqui no mundo, o amor especial, e o amor com A maiúsculo, né, que é esse amor real que nós somos. E como esses relacionamentos especiais aqui no mundo, que todos nós temos, né, eles têm aí a barganha mesmo como pano de fundo, né. Muito inconsciente, mas a gente vê, né, na nossa mente, quando a gente tem esse pedido mesmo para ver, a gente vê isso sutilmente, aos poucos, isso se revelando. Hoje eu atendi uma pessoa, ela estava num momento bem, assim, delicado, né, naquele momento em que a gente está bem, sem saída na mente. E ela trouxe uma expressão, e aí ela foi expressando, e em algum momento ela já estava até com a mente um pouco mais, a mente clareando, né, e ela expressou uma raiva muito grande, né, nesse relacionamento entre mãe e filha, né, ela estava trazendo mãe e filha, né, e que a filha dela recebeu um presente de uma pessoa, e que ela estava pensando em vender esse presente, tem uma relação conflituosa com essa pessoa nesse momento, e ela sentiu raiva desse presente, ela julgou esse presente, ela, né, julgou esse presente, enfim, e aí a pessoa que estava comigo, a mãe, né, estava expressando essa raiva, como que ela pode, né, a pessoa deu um presente para ela, a pessoa viajou, né, a pessoa pensou nela e trouxe um presente para ela, como que ela reage dessa forma, como que ela não recebe, como que ela não se abre para receber, né, e a gente começou a olhar para isso, né, para essa raiva, para essa sensação, e tem uma coisa que é muito sutil, assim, porque tem as leis aqui do mundo, né? Então, se você me dá um presente, né? Isso não significa
que a filha esteja no momento com a mente, não sei se é o que tem lá de lição para ela, que ela talvez ela esteja equivocada na percepção, não sei, né? Mas olhando do ponto de partida de onde a gente está, né, enquanto mãe, né, ali parecia ela sentindo raiva, e é isso que importa, é essa raiva que ela está sentindo, né? Esse é o material ali para gente, assim. E tem um lugar assim que é tipo sutil, sabe? Porque nessa raiva eu estou vendo inocentes e vilões, né? Então, a pessoa que deu o presente é uma inocente, coitada dessa pessoa. Ela pensou em você. Olha como você é, né? Então, tem um inocente, já tem um vilão, já tem uma dualidade ali, né? Eu já tô, alguém está sendo excluído, né? Já não tá todo mundo junto, assim, né? E tem essa lei de barganha aqui do mundo, né? Você me dá um presente, então eu tenho obrigatoriamente que gostar do seu presente, né? Mesmo que eu não goste, eu tenho que dizer que eu gosto, né? Então, porque eu tenho que ser educada, né? E não significa que a gente vai dizer, nossa, que saco esse presente. Não é sobre isso, né? Mas é sobre essa integridade da mente. A gente agradece e tudo mais, mas tem um lugar sutil de uma barganha, né? Então, eu recebi um presente, então, nossa, eu tenho que usar esse presente, eu tenho que agradecer esse presente, eu tenho que fazer o que a pessoa quer que eu faça com esse presente, porque afinal eu que ganhei, né? E aí ela foi olhando para isso e viu que tinha muito essa raiva de como assim você é livre para fazer o que você quiser com esse presente? A gente foi para um lugar onde era eu não aceitando a liberdade do meu irmão, dele ser, dele não gostar, dele ser. Seja você, mesmo que você acredite que, né, mesmo sendo esse personagem, tem um desejo de controlar a reação do outro, o que o outro vai dizer, o que o outro vai pensar, o que o outro tem que fazer. E aí ela começou a olhar para o tanto que ela não está aceitando receber. Várias situações vieram à tona na mente dela não aceitando receber nada, né? Então, desse lugar a gente lembra, né, que é o que ele trouxe aqui mesmo. É sempre perfeito para o que a gente precisa receber. Não tem erro. Não tem erro nessa representação. Ela é perfeita. Não tem um franzir de testa, que eu sempre falo, que seja fora, que, nossa, isso não deveria ter acontecido. Ela não deveria ter dito isso para mim. É sempre perfeito. É sempre para você, é sempre para mim. Perfeito. Às vezes eu não estou vendo. Eu não estou entendendo porque eu estou na dor ali, né? Como filha ou como no papel, na dor do papel, né? Na culpa do papel. Mas é sempre uma lição ali, sempre tem um presente. E foi nesse ponto que a gente chegou. Qual o presente que você está, né? Ela falando assim, nossa, então eu estou recusando esse presente dela para mim, que é a minha salvadora, né? Porque ela está mostrando o conteúdo da minha mente. Então, e é um relacionamento muito complexo aqui no mundo, né? De mãe e filho, né? E quando a gente está praticando esses ensinamentos, isso vai ficando muito claro, sabe? A gente vê quando a gente quer agradar, quando a gente está no papel totalmente, a gente sabe, a gente vê, assim, que a gente só está desempenhando o papel e sem ir além, assim. Eu, pelo menos, experimento isso com mais clareza hoje aqui, com o que parece ser meus pais, minha irmã, e Jesus está nos levando além, né? Então, e sempre que a gente entrega um relacionamento para ele, tá entregue. Tem uma parte do livro que ele fala, né? Que ele explica o que acontece quando a gente entrega um relacionamento para o Espírito Santo, a meta, quando a gente quer trocar a meta desse relacionamento. E aí ele explica, né, que uma meta nova é introduzida nesse relacionamento imediatamente. Que não, ele não espera para
uma vez pedido, uma vez que eu peço para ele, nossa, eu quero um outro jeito de olhar para esse relacionamento. Automaticamente, imediatamente, ele introduz uma meta. E aí, a gente a gente experimenta muita estranheza na mente, às vezes, depois dessa oração. Porque o ego, ele vai tentar introduzir uma meta, mas não vai dar. E tudo isso é na mente mesmo. A gente vai tentar olhar para a pessoa do mesmo jeito, mas você entregou aquele relacionamento para o Espírito Santo. E geralmente vira um caos. Geralmente se instaura um caos assim na percepção. Eu experimentei isso muito no relacionamento com meu pai, há uns 2 anos atrás, assim, que eu entreguei e aí aconteceu uma briga que eu nunca tinha experimentado na vida, nunca tinha brigado com ele daquele jeito. No estacionamento de um shopping, assim, foi um negócio caótico, que eu olhei e falei assim, gente, o que aconteceu aqui? Eu fiquei desbaratinada, assim, eu e ele. E aí eu lembrei, nossa, eu entreguei, né? E não é que é o Espírito Santo com caos, é eu mesmo, ali que eu tomei uma decisão ali, né? E aí eu tô querendo repetir o padrão do sistema de pensamento do ego, que é culpar ele, só que eu pedi para ver a verdade. Então aí parece que é meio caótico, e aí ele fala, olha, mas continua, fica firme na oração, porque é só o ego esperneando, é só o ego resistindo à verdade, mas fica firme comigo, ó, eu não devolvo. Às vezes você pega de volta, mas eu continuo aqui. Então confia, confia. É destino de todos os relacionamentos serem santos. Então confia, confia, continua, fica firme. E aí a gente vai meio cambaleando, e aí o que o ego faz? Uma outra armadilha que vem na hora, substituir. Nossa, então, amizade acontece isso. Uma vez aconteceu isso comigo, eu entreguei um relacionamento que parecia conflituado, assim, com uma amiga, aí eu fiquei uma semana em paz, assim, eu falei, nossa, entreguei para o Espírito Santo, de repente eu percebi que eu tinha esquecido dela, assim, dessa pessoa, parecia que eu tinha deletado ela da minha mente, e uma outra apareceu, e eu vi essa tentativa de substituir, sabe? Nossa, fulana já não está aqui comigo, então eu ponho outra no lugar. O ego gosta de fazer isso. Então eu ponho outra amiga aqui no lugar, e ponho outra no lugar, deixa ela, e ela não está. Vocês não estão mais. Encerrou o ciclo dessa amizade. O ego cria até umas justificativas bem bonitas. Criou o ciclo dessa amizade, sabe? É porque não está mais brilhando para você. Então substitui, boba. Põe outra no lugar. E aí de novo, aí volta. Não. É, é uma coisa que meu pai sempre me lembra, assim. Não é entre um e outro. Nunca, você não precisa escolher entre um e outro. Escolhe os dois. Né? Você não escolhe entre um irmão e outro. É todo mundo. Né? E, e aí eu voltei e falei, nossa, olha eu aqui querendo substituir. Até esqueci da menina, da minha mente. Anos de infância, de repente, esqueci. Não, volta aqui. Não, vamos lá, vamos junto. E aí a gente vai experimentando, né, essa correção na mente. Então, essa é a diferença do relacionamento, assim, na minha experiência, que eu experimento mesmo, do relacionamento, do amor especial aqui no mundo. Barganha, substituição, comparação, isolamento, essa coisa do conselhar, né, do aconselhar, muito presente, em que muitas vezes nesse aconselhamento tem uma confirmação de que o outro ele não é capaz, ele não tem o conhecimento, ele não é amor. Então eu sou. Então por eu estar melhor que você, eu vou te dar esse conselho, né, para você. Então tem sutilmente inconscientemente, é claro, essa tentativa de desequilibrar, né?
ver separação mesmo, diferenças. E onde tem diferenças, tem medo, tem culpa, não tem Deus, diferenças.